E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre comportamento profissional, de novo, né? Vocês sabem que eu gosto de falar um pouquinho disso, né? Deixar algum legado também para os meus colegas profissionais de educação física que estão ou em formação, fazendo escola de educação física, ou que estão começando a dar aula, né? Eu gosto de falar um pouquinho para eles. Hoje eu vou falar também sobre natação, mas eu vou falar um pouquinho sobre uso do celular. Polêmica, hein? Briga, briga. Isso aqui dá muita briga. Inclusive ações trabalhistas na justiça, né? Vamos começar falando especificamente, aliás, disso, ações na justiça. É jurisprudência pacificada que a empresa pode controlar o uso de todos os seus equipamentos, computador, essa coisa toda. Com relação ao celular, existe uma pequena diferencinha, mas também jurisprudência pacificada que a empresa pode regulamentar o uso de celular. Proibir completamente é um problema. Existem certos casos em que o juiz pode considerar abuso, pode considerar um pouco de invasão de privacidade. Eu estou falando aqui do celular particular, né? Não estou falando quando a empresa dá um celular para o indivíduo, aí é outra história. O que praticamente não existe em educação física, que eu saiba, não existe, é difícil. Estou falando do celular particular, camarada usar o celular e levar isso lá para aula, deixar aquilo no bolso e ficar consultando, essas coisas todas. É jurisprudência pacificada que a empresa pode controlar esse tipo de coisa. E também a jurisprudência pacificada que em atividades que importam certo risco de acidentes, a integridade física e até riscos de vida ao indivíduo que está falando ao celular ou a outrem, a empresa pode proibir terminantemente. Isso o juiz aceita e pronto. Isso dá justa causa. Isso dá justa causa. Não precisa nem fazer aquela escadinha, viu? Aquela escadinha de advertência verbal, advertência por escrito, suspensão. Não precisa nem fazer a escadinha. A empresa demite por justa causa, funcionário aciona a empresa e perde. É isso. Então, precisa ficar de olho. Em casos onde não comporta risco de vida a outrem ou a pessoa que está usando o celular, o que é muito discutível, a empresa pode regulamentar de maneira a controlar severamente isso, de modo a não deixar que o uso do celular interfira no rendimento do funcionário. O funcionário está lá pago para trabalhar e não para ficar no WhatsApp, no Facebook, seja lá o que for, no Instagram, seja lá o que for. Então a empresa pode fazer esse tipo de coisa, ok? Então não há que se discutir com relação a isso. O funcionário pode ficar irritado, pode ficar nervoso. A única coisa que a justiça pede é que essa regulamentação fique bem clara, isso tem que estar bem claro no regulamento da empresa, de maneira bem clara, o funcionário assina que está ciente dessas coisas todas, e a empresa pode proibir em certas situações e permitir com restrições em outras. A empresa vai estabelecer esses critérios, sempre a empresa estabelece esses critérios, o funcionário aceita que está ciente disso e pronto. Ok? Agora, para além da lei, vamos falar sobre natação e sobre atividade física. Vocês acham que a atividade física e principalmente a natação importa risco de vida? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Uma bobeada que você der para fazer uma consulta, um aluno teu pode se machucar. Um aluno seu pode perder o pé na piscina e beber água. Um aluno seu pode cair em cima do outro, bater a boca na borda, pode acontecer um acidente. Então, gente, não pode usar. Não pode. Profissional de educação física não pode usar o celular particular, ficar consultando essa coisa toda. Não pode. Você pode não gostar disso, você pode estar viciado e achar que vai dar muito trabalho, etc e tal. É simples assim. Não pode. Não pode.
Ainda mais professor de natação especificamente, eu já vi professor de natação, tá com o celular no bolso, aí ele precisa entrar emergencialmente na piscina, aluno acontece alguma coisa, ele até estava prestando atenção, pulou na água com o celular no bolso. Já vi acontecer, já vi acontecer. E implica risco para os alunos também. Então, gente, tem que ficar muito atento nisso. Eu sei que tem gente que depende disso, eu sei que tem gente que adora, eu sei que tem gente que participa de um monte de grupo de WhatsApp, mas profissional de educação física tem que ficar alerta nisso. Agora, é claro que você tem que tomar certos cuidados, né? Certos cuidados. A empresa tem que deixar isso claro. Deixando isso claro, você não vai poder usar isso na piscina, né? E a gente tem que diferir que existem dois tipos de atividade em educação física. Tem as atividades que são de aula, né? Aula de ginástica com começo e fim, aula de natação tem começo e fim. Aí você pode usar eventualmente os intervalos de aula. Olha o regulamento e fala, mas nos intervalos de aula, ou sei, entre uma aula e outra, posso checar os recados, né? Se for uma coisa assim, você pode até pensar alguma coisa do gênero. Agora, tem aquelas atividades como musculação que não tem, né? O professor tem que ficar lá à disposição na sala de musculação o tempo todo. Mas para esses casos, normalmente tem um períodozinho de café, um lanche, o camarada pode. Então, depois de 2, 3 horas assim, normalmente na jornada tem uma pausazinha para o lanche, para você fazer esse tipo de coisa. Então, sempre acaba tendo uma flexibilização. Por mais dura que a empresa seja, sempre há uma flexibilização, mas isso tem que estar bem claro entre as partes, porque em qualquer tipo de litígio, se tiver isso explicitado no regulamento, vou falar pela terceira ou quarta vez, a empresa terá sempre razão. Se estiver claro, a empresa tem o direito de regulamentar isso. Nem se discute isso, assim. Há casos, eu para fazer esse vídeo, eu li uns casos incríveis, assim, de o funcionário telemarketing deixou o telefone celular em cima da mesa de trabalho. E havia uma norma que não pode. Ele nem usou o celular. O supervisor pegou em cima da mesa e mandou o cara embora. Mandou o cara embora. Ele argumentou que ele não tinha onde deixar. A empresa falou, mas tem um armário. Ah, mas no armário some. Mas o funcionário não pode tomar iniciativa particular de não usar o armário, ainda que com essa justificativa, e colocar em cima da mesa, passando por cima do regulamento que ele conhecia e assinou ciência. Não pode. Então veja que a coisa é séria. Veja que a coisa é séria. Agora, tem algumas coisas que você precisa aprender a fazer para conseguir conviver com o celular. Você não pode usar o celular, mas você pode levar o celular, por exemplo, para o seu ambiente de trabalho para fazer o que eu falei, essas consultas nos intervalos de aula e nos horários de café. Agora, deixar tudo no Vibra, né? Você não vai levar o celular para o ambiente de trabalho, deixar lá e deixar o celular ficar apitando, né? Você deixa sempre no Vibra, você tem que tomar esse cuidado, se você vai querer levar. Não vai querer deixar no armário, deixar em casa, eu acho difícil isso, né? Mas você tem que deixar sempre no Vibra. E outra coisa, não leva no bolso não, viu? Não leva no bolso porque pode acontecer aquilo de você escorregar, desequilibrar, cair na piscina ou precisar entrar, começa daí. E outra coisa, é muito aflitivo você estar dando uma aula e o celular no bolso vibrando, vibrando, vibrando. Uma vez uma monitora minha falou isso, o monitor vibrando, 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 é super aflitivo. Você fica inquieto, né? Você se desconcentra, então é melhor não. Deixa o celular na mala, junto das suas coisas, numa mesa que esteja perto, né? Na sua mesa junto com as suas coisas, normalmente junto à mala, né? Agora, existem casos em que todo chefe, todo supervisor será sensível. Existem casos, assim, por exemplo, o funcionário chega lá, a esposa dele está para dar luz. Teve ameaça de contração já e está para dar luz. Você pede para ficar com o celular. Fulano, hoje eu vou pedir para ficar com o meu celular porque a minha esposa está para dar luz. Eu não faltei, eu vim, fiz questão de vir para não deixar você sem professor, mas eu queria ficar com o meu celular porque a minha esposa está para dar luz, né? A minha mãe vai passar por uma cirurgia. Minha mãe vai passar por uma cirurgia delicada, é uma cirurgia eletiva, não foi de emergência, mas vai passar por uma cirurgia delicada, e eu pedi para me ligarem assim que a cirurgia
acabasse. Olha, eu vim da aula aqui, mas a minha filha acordou com 40 graus de febre, minha esposa levou ela ao médico e eu pedi para ela me ligar logo depois para saber como é que está minha filha. Eu acho que o gerente, o supervisor, o proprietário da academia vai ter que ser muito estúpido para não permitir uma coisa dessas, né? Principalmente se você acatar as regras no mais das vezes, se você mostrar que você é um sujeito obediente ao regulamento da empresa e tal, uma coisa excepcional dessa, quando você pede uma coisa dessa, normalmente as pessoas são sensíveis e permite que o indivíduo fique com o celular nesses casos, apenas nesses casos, né? E uma última dica, assim, é você não usar o celular para armazenar informações que você vai precisar no momento de aula. Eu já vi um caso uma vez, a menina estava na borda da piscina e estava fazendo assim no telefone celular. Ela falou, não, é o meu planejamento de aula, eu trouxe ele aqui. Eu olhei e de fato estava, e a menina era uma pessoa correta, eu acredito nela. Mas a mãe que reclamou e que fez essa observação, ela não acreditou nem em mim e nem na menina. Então é complicado isso. Se você quiser levar alguma coisa para a borda da piscina, imprime e leva na forma de uma folha de papel. Por mais neolítico que possa parecer isso, mas você puxar um celular e ficar passando o dedo na tela de um celular na borda da piscina, você nunca vai conseguir convencer ninguém que você não estava no WhatsApp, no Instagram e qualquer coisa do gênero. Por mais que você fale, você tem que ter essa sensibilidade, né? De não querer fazer esse tipo de coisa. Pode parecer um negócio meio besta, mas é muito ruim. Aí o seu supervisor encrenca com você, demite você, porque você não cumpriu as regras da empresa. Por mais que você mostre que estava... Que tinha coisa salva mesmo lá no seu celular, mas daí você estava consultando mesmo? Ou estava navegando? Você não vai conseguir convencer ninguém, não seja ingênuo, né? Eu acho que vocês não devem ser ingênuos. Então fiquem bem atentos com relação a isso. Eu queria encerrar esse vídeo contando um caso muito rapidinho. Eu tenho uma colega que fez Escola de Educação Física aqui na USP comigo, professora Vera Lúcia Gonçalves. Aí quem é da hidroginástica deve conhecer, né? Vera Lúcia Gonçalves é um nome da hidroginástica brasileira, vive dando curso por esse país afora e vive fazendo cursos internacionais e tal. E ela é minha colega de turma, nós nos formamos juntos. Inclusive agora ela está aqui na USP também, eu estou na Escola de Educação Física, ela está no CP USP aqui, dando aula também, somos colegas agora também de USP aqui, né? E uma vez eu liguei para a casa dela para falar com ela, não me lembro o que eu precisava falar com ela, falei com o filho dela. Aí eu falei com o filho dela e tal, ela não estava em casa, eu falei, tá bom, olha, eu tenho o número do celular dela, eu vou tentar falar com ela. O menino dela virou para mim e falou, professor, minha mãe quando dá aula, ela desliga o celular, o senhor não vai conseguir falar com ela. São 9 horas da manhã, ela vai ligar o celular de novo agora, só lá pelas 11 horas. Professora Vera Lúcia Gonçalves. Um nome dentro da hidroginástica. Desliga o celular, desliga o celular. Isso era 9 e pouco, eu só consegui falar com ela às 11 e pouco, quando ela religou o celular dela. Tá aí. Tá bom? Fiquem alertas com relação a isso, viu? Fiquem alertas. Isso é um detalhe, mas é um detalhe importante. Os alunos sentem isso, os proprietários estão atentos e a lei está do lado deles. Ok? Se você gostou, deixa um joinha aqui, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho, divulga o nosso canal, o canal está crescendo, eu estou muito feliz com isso, fiquem sempre com a gente. Tchau!